Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto. Convido todos a ficar de pé para nós fazermos a leitura do Salmo que dará abertura ao nosso culto. Salmos capítulo 66. Vai estar na projeção. Diz assim os Salmos: Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se a terra, toda a terra, perante ti. Canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com a vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha. Oprimiste as nossas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma manhã que nós podemos cultuar o teu santíssimo nome. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor na sua soberania, na sua graça, na sua misericórdia. Ó Deus, que nesse momento que nós vamos ouvir da tua palavra, cantar louvores a ti, nós possamos, Senhor Jesus, estar com o coração aberto, Senhor Jesus, para tanto receber da tua palavra como oferecer louvores a ti. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus. Venceu a morte, Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, despojando os principados, e despojando as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou, e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos
venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, venceu a morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia, e despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Para encerrar, Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou o céu, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, fez-se peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos no Santo Espírito Divino, sua essência vem do Pai e do Filho, na Igreja do Deus verdadeiro, congregamos. Na Igreja do Deus verdadeiro, congregamos. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Pela fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé, não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando
encerrar. Pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos de todo o nosso coração. Exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, te louvamos, te damos graças por hoje ser domingo, dia do Senhor, dia de celebrarmos a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, e o Senhor também abençoe aqueles irmãos que não vieram, que não puderam vir por algum motivo. Também os que estão doentes, que o Senhor os abençoe. Abençoa, Senhor, a Carol, abençoa o Mateus, abençoa, Senhor, o Giovanni, abençoa a Jaque e o Valdir, e o Senhor dê saúde, dê graça, e também abençoa, Senhor, a Kathleen, que ela fique bem, sempre bem, e que haja saúde para ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Graças a Deus, mais um domingo. Hoje um domingo de chuva. Dificilmente chove domingo de manhã, né? Mas hoje choveu. Está chovendo, inclusive. E eu quero, meus irmãos, ler com vocês, né, a palavra que se encontra em Provérbios, capítulo 4. E hoje nós já chegamos ao capítulo 4. Hoje é o nosso 9º sermão nessa nossa jornada em Provérbios, e chegamos ao sermão número 9, e o primeiro no capítulo 4, que serão 2 ou 3. Nós já lemos os salmos, né, em pé, então vocês podem ficar sentados, e vamos ler o texto vai estar aqui na projeção também. A gente sempre lê o texto bíblico na versão Almeida, revista e atualizada. Sempre que vocês forem ler algum texto da capela, seja nos devocionais, seja onde for, o nosso texto de referência é revista e atualizada Almeida, certo? Tem outros textos bons, né? NBI, corrigida, fiel, King James, né? Mas nós adotamos, para padronizar todo mundo aqui, uma linguagem já bem histórica, que é a atualizada. Diz assim, então, Provérbios: Ouvi filhos, a instrução do Pai. Estai atento para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos da vida. O caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas direitas te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Meus irmãos, hoje, eu vou falar e vou recomendar no grupo que todos que não estão aqui hoje assistam, né, a pregação, quando ela for ao ar, a partir das 13 horas mais ou menos. E
Então, eu gostaria que todos ouvissem essa pregação, porque ela coopera para o nosso crescimento, para o nosso bem. E o meu título de hoje é: com quem aprendemos o que vivemos? Com quem nós aprendemos? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. Todos nós, meus irmãos, nós temos quem nos ensine sobre a vida. O ensino ideal, isso em qualquer instância que você for pensar, seja teologicamente, filosoficamente, culturalmente, psicologicamente, o ensino ideal é do pai. Boa parte, aliás, o ensino ideal, o principal, é do pai, mesmo para quem, porventura, não tenha tido um pai. Mas o ensino do pai vai estar ali. Porque o ensino ideal, o ensino principal, ele é o do pai, mesmo que ele seja ausente ou mesmo que ele não tenha um ensino. Então, o ensino ideal é do pai, mas boa parte não tem ou não teve um pai sábio. Mas mesmo quem tem ou teve um pai sábio, vai buscar na vida a extensão dos ensinos bons ou não tão bons do pai. Em outros pais, os sem pais, por exemplo, tendo a presença do pai ou a ausência do pai, ele mesmo assim vai aprender ou não aprender, ou vai aprender o bem e o mal com a idealização do pai. Então, quando a gente cresce, nós vamos buscar a extensão dos ensinos bons ou não tão bons dos pais, ou ausente do pai, em outros pais. Que um dos bons professores sobre isso, o Lacan, ele tem um livro, inclusive, chamado Os Nomes do Pai, que significa o quê? Significa que a gente aprende, com alguém que a gente adota como pai, e aquele ensino representa um pai. Por isso os nomes dos pais, os nomes do pai, que durante a vida a gente vai adquirindo, e eu vou explicar isso aqui nesse texto, que esse texto fala sobre isso. A gente vai adquirindo as influências, os ensinos. Isso é fundamental, meus irmãos, isso é importante, e vocês vão ver isso aqui hoje. Então, o tema de hoje é quem nos ensina e o que eles ensinam, o que ele ensina e o que aprendemos para a vida. Com quem aprendemos e o que aprendemos. E esse texto é sensacional. É sensacional. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos ouvir quem tem bom ensino. E ouvir quem tem bom ensino, ensina-nos a sabedoria para a vida. Olha os versos 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis ou não deixeis o meu ensino. O pai aqui que nos ensina nem sempre é o progenitor, porque, como eu disse, às vezes há a ausência dele. Mas nós vamos buscar essa lei em outros pais. E nós vamos dar um nome a estes pais ou a este pai. O pai tem o primeiro ensino, mesmo que ele esteja ausente. Porque isso meus irmãos, faz parte de uma consciência cultural dos nossos ancestrais, porque isso vem na nossa genética, nas nossas marcas genéticas. Nós somos também o que a nossa ancestralidade colocou em nós. Por exemplo, você vê as etnias fortes aí que a gente conhece. O brasileiro é miscigenado, o brasileiro, ele tem várias etnias misturadas, então às vezes é meio difícil identificar a sua etnia mais forte. Mas, por exemplo, vem um russo para o Brasil, ele vai ter o que? As características de um russo. Ele vai pensar como um russo, ele vai ter a personalidade de um russo. Um alemão a mesma coisa, um eslavo a mesma coisa, um chinês a mesma coisa, um japonês a mesma coisa, o africano, dependendo da sua etnia, a mesma coisa. Nós vamos identificar. Então o pai, por exemplo, o americano, mesmo que, como ele tem uma identidade um pouco mais forte, o americano irlandês, o americano inglês, o americano italiano, ele conseguiu, o americano branco,
ele conseguiu uma identidade, ele é alguém, ele é um povo que a gente identifica pela personalidade dele. Então, meus irmãos, o pai nem sempre é o progenitor. O pai tem o primeiro ensino, mas esta figura depois vai ganhando outros nomes. E nós temos, então, durante a vida, muitas influências. Muitíssimas influências. E essa semana, né, eu tive a graça de participar de uma conferência com um dos meus mentores imaginários, né, o imaginário, não tanto imaginário, porque ele é real, ele é contemporâneo, que é o Ricardo Agreste, tem a minha idade, inclusive. E desde a primeira vez que eu ouvi o Ricardo Agreste, eu me identifiquei. E a minha identificação com ele foi porque, né, digamos assim, as leituras dele, né, identifiquei que eram as mesmas minhas. Por exemplo, Eugene Peterson, né, que morreu há pouco tempo. Então, o que acontece? Nós temos durante a vida muitas influências, muitíssimas influências. E, por exemplo, eu costumo sempre mencionar Francis Schaeffer, né, que desde que eu me converti, eu me identifiquei com aquele pastor, com aquela forma pastoral do Francis Schaeffer. Então a gente mesmo nas outras áreas da vida, na formação que nós temos, na cultura pessoal que nós temos, nós vamos ganhando influência e buscando influências. Então, essas influências, meus irmãos, também nós precisamos resgatar duas coisas. Primeiro, que nós precisamos ouvir bons ensinos. Ouvir, filhos, a instrução do Pai, e estar atentos para conhecer o entendimento. Então, nós precisamos ouvir bons ensinos, porque os maus ensinos, meus irmãos, nos desencaminham na vida. As más influências nos tiram da sabedoria da vida. Então nós precisamos ouvir bons ensinos. E a minha pergunta é: quem te ensina? Quais são as tuas influências? Quem você ouve? Quem você costuma ouvir? Quem você costuma ler? A quem você costuma pedir conselhos, ou pedir luzes, ou pedir algum tipo de instrução, de iluminação para o caminho? Quem? Nós precisamos ouvir bons conselhos. Em segundo lugar, nós precisamos praticar esses bons conselhos. Verso 2 diz: porque eu vos dou boa doutrina. Este pai aqui está dizendo: eu vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu caminho. Ele tem um bom ensino. Ele está dizendo: eu tenho um bom ensino. Ouça o meu ensino, ouça a instrução do pai. E a pergunta é: quem é o teu pai? E o pai aqui, mesmo que eu esteja usando um termo singular, na verdade ele é plural, porque nós temos o nosso pai, digamos assim, que nos ensina, ele tem vários nomes. Então eu poderia dizer, eu gosto de aprender com, o que eu citei, Ricardo Agreste, eu gosto de aprender lendo livros do Martin Lloyd Jones, eu gosto de aprender lendo as viagens do Jonathan Edwards, eu gosto de aprender desse tipo de coisa, e outros pregadores contemporâneos também, Eu gosto de aprender ouvindo os nossos pregadores aqui. Eu sempre digo que os meus pregadores preferidos são os que pregam aqui no domingo, Principalmente o William e o Jean, que pregam aqui em seguida. Eu aprendo bastante. Por quê? Porque as fontes deles também são meus pais, São meus pais. Então, nós precisamos ouvir e praticar bons ensinos, e às vezes o nosso pai não é uma boa influência. O pai que nós adotamos, eu volto a dizer, ele é singular, mas eu estou falando, o pai representa o tipo de coisa que me ensina, o tipo de coisa que eu me identifico. Por exemplo, cada um de nós aqui, nós temos uma forma de ver o mundo, e essa forma de ver o mundo influencia o filme que a gente vê, a série que nós gostamos, os influencers que a gente segue, os mentores que a gente adota. Então, nós precisamos ouvir quem tem bom ensino, porque quem tem bom ensino nos ensina para a vida. E quem tem mau ensino nos desencaminha na vida. Essa é a questão, essa é a verdade. Meu segundo ponto, meus irmãos, é que nós precisamos ouvir quem tem bom ensino. E ouvir quem tem bom ensino pode salvar a nossa vida. Ouvir quem tem bom ensino pode salvar a nossa vida. Versos 3 a 6. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, coisa
bonito isso aqui, né? O imaginário traz algumas coisas interessantes mesmo, né? Para quem não teve um pai, né? Mas quando eu era um filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe. Alguns são criados somente pela mãe ou pela avó. E então ele me dizia, mais uma vez aqui, esse pai, ele é um pai de consciência, ele é um pai de ensino. Então, quando eu era um filho em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Então veja que os bons ensinos, meus irmãos, são aqueles... Os bons ensinos da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, são aqueles que vão formatar o nosso estilo de vida. Aqui ele está dizendo, eu lembro quando eu era filho, em companhia de meu pai, eu lembro quando eu era pequenininho, diante da minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, os bons ensinos são aqueles que vão formatar o nosso estilo de vida. E aquilo que nós aprendemos, meus irmãos, quando nós somos... Por isso que os pais que têm filhos pequenos, né, precisam atentar a que tipo de ensino estão colocando na mente dos filhos. E mesmo quando eles são pequeninhos, a gente costuma menosprezar a idade, mas os nossos filhos, meus irmãos, eles têm um inconsciente. E eles têm uma consciência, eles têm um inconsciente e um consciente que estão assimilando o abraço da mãe, desde pequenininho, até mesmo a maneira que a mãe reage ao seu filho no útero. Eles estão assimilando. Quando o nosso filho tem 1 ano e a gente vai ler um salmo para ele, a gente imagina o seguinte: não está aprendendo nada. Como assim não está aprendendo nada? Ele não é só um pedaço de carne, né? Ele não é só um pedacinho de carne. Ele é um ser, ele tem, né, em linguagem teológica, corpo, alma e espírito. Na linguagem mais cultural, ele tem um inconsciente, ele tem um consciente, ele tem uma mente que está sendo gerada, formatada para a vida. Então, a maneira que você abraçar, por exemplo, o pai, se não abraçar seu filho quando pequeno, se não beijar seu filho quando pequeno, isso vai refletir na sua vida adulta. Não só adulta, mas de adolescência, quando ele crescer, a maneira como o pai até mesmo xinga um filho, uma filha, disciplina um filho, uma filha, isso formata a vida dele. É isso que nós precisamos entender. É isso que a Bíblia diz aliás, é isso que a Bíblia quer dizer quando diz: ensina a criança, né, a criancinha, quando é pequeno, e quando grande, ela não vai se desviar do caminho. Mas aí alguém diz: mas tem filhos que aprendem e depois se desviam quando grandes. Mas aí eles já estão, né, por algum motivo, isso aconteceu, mas não invalida a lei. Então também meus irmãos, os bons ensinos então, são aqueles que vão formatar o nosso estilo de vida, mas também os bons ensinos servem para salvar a nossa vida. Os versos 5 e 6, vamos dizer: adquira a sabedoria, adquira o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte, não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Então os bons ensinos servem também para salvar a nossa vida. Por quê? Quando nós estivermos, seja quem for, estiver num momento de apuro, aquilo que eles aprenderam, eles vão lembrar para saber agir. Eu conheci um menino chamado Bill. Não é o Bill aquele do Bora Bill, é outro Bill. Eu conheci um menino chamado Bill. E esse Bill, ele devia ter, quando eu conheci ele, uns 15 anos, e ele já era todo tatuado, todo rebelde, ele saía gritando na rua, e eu pensava o seguinte: esse cara não sobrevive aos 20 anos. Ele era um terror, talvez uma das pessoas mais ameaçadoras que eu já vi na vida. E como a mãe dele era membro da igreja, e eu costumava ir lá, e então ele me olhava assim, me encarava, e perguntava: tu é o pastor? Sim, sou pastor. Tu é o pastor da minha mãe? Sim, eu sou pastor da tua mãe. Se cuida comigo, tá? Eu digo: tá bom, eu cuido. Mas eu ia lá. E eu pensava,
não sei se tu lembra dele, Adrian, morava ali perto, né? Descia a 7 à esquerda, a mãe dele morava mais adiante lá. Mas eu cansei de ir lá. E aí outro dia, eu tô lá no Facebook e tá lá o Bill, falando as mesmas loucuras, mas com mulher e filhos. E eu pensei, como a graça de Deus é estranha, né? O cara não apenas sobreviveu, mas constituiu uma família. Tá lá ele todo tatuado, colocando vídeos, memes apropriados à mentalidade dele. Mas o que acontece? Ele, de alguma forma, ele está conseguindo sobreviver. Por quê? Porque os ensinos que ele recebe, meus irmãos, mesmo que às vezes na consciência ele não tenha, mas às vezes ele chama lá de consciente e serve os ensinos do pai, da mãe. Então, meus irmãos, o bom ensino também serve para salvar a nossa vida, porque nós somos ensinados, o último que sai, fecha a porta e apaga a luz. Outro dia eu inverti com a Camila, ela riu, acho que uma hora. Eu disse, filha, quando tu sair, tu apaga a porta e fecha a luz. Aí deu. Mas a gente aprende, né, a apagar a luz, a não ligar o gás, a não colocar o dedo na tomada. Isso são ensinos que a gente recebe. Isso é importante. E quando você diz para um bebê, por exemplo, não coloca a mãozinha na tomada, né, você acha que, não, vou esperar ter 4, 5 anos. Não, ensina desde pequenininho. Ensina tudo desde pequenininho. Por quê? Porque o teu ensino pode salvar a vida dele. Aliás, vai salvar a vida dele, porque o bom ensino salva a nossa vida. Mas meu terceiro ponto, meus irmãos, que o texto nos mostra, é que ouvir quem tem bom ensino deve ser uma ação permanente, enquanto nós vivemos a nossa vida ordinária, a nossa vida comum, o nosso dia a dia. Ouvir bom ensino deve ser uma prática, uma ação permanente na vida. Eu estou com 57 anos e estou em busca de bons ensinos. Eu não abandonei a minha busca de bons ensinos. Verso 7, o princípio da sabedoria é adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire a sabedoria. Ou seja, não importa a idade que você tenha, a formação que você tenha, o seu curso, a sua dinâmica de vida, busque, continue buscando. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Isso quer dizer, meus irmãos, que buscar bons ensinos deve ser uma prática constante, porque isso nos fará crescer, porque isso nos fará amadurecer, porque isso nos fará a nossa vida melhorar continuamente. A gente precisa buscar e buscar e buscar. A gente tem o exemplo, né, na Grécia, do filósofo Diógenes. Diógenes, ele era um homem, né, que fundou o cinismo, que é a filosofia do cão, né, da vida simples. Cinismo é viver como um cão, né? E o Diógenes, ele vivia num barril. Inclusive, segundo dizem, o Chaves é inspirado na figura do Diógenes, né? E o Diógenes, meus irmãos, ele tem algumas frases interessantes, porque ele se retirou, né, para a vida simples dele, para viver como um cão, e lá na ideia dele, ou seja, livre, esnobando as coisas suntuosas da vida. E um dia ele está com a lanterna, né, caminhando, e alguém pergunta, à plena luz do dia, o que você está fazendo? Quem você está procurando? E ele diz, estou procurando um homem. Ou seja, alguém que tenha consciência, alguém que seja alguém que saiba o que está fazendo. E alguém, né, dizem, né, são muitas lendas em volta desse personagem, que um dia Alexandre, que viveu na época de Alexandre, ofereceu para ele, né, o que ele quisesse. Ele disse, eu não quero nada porque eu já tenho tudo, mas eu tenho muito para te oferecer. É o próprio imperador, enfim. E uma das frases, o que eu busco? Sabedoria. Então, meus irmãos, mesmo homens sábios, eles estão viajando, eles estão buscando sabedoria. Então, a questão aqui é buscar o bom ensino, deve ser uma prática constante, porque isso nos fará crescer, nos fará amadurecer, fará a nossa vida melhorar continuamente. Então, se você, por exemplo,
a gente tem tanta coisa para fazer. Óbvio que de vez em quando a gente vai lá, um lazer, uma bobagem, né? Um Vingadores da Vida, né? Mas um filme da Mulher Maravilha, a Barbie, que seja. Mas a pessoa que está aprendendo, que tem a consciência do Pai, ela vai tirar lições na vida daquilo ali. Ela vai tirar lições. Ela vai tirar lições, por quê? Porque há virtudes nas coisas e a gente precisa aprender. Também, meus irmãos, as boas influências nos colocarão numa vida de prudência e ações que nos direcionam para o bem, versos 8 e 9. Estima e ela te exaltará, se abraçares ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Então as boas influências nos colocarão numa vida de prudência e ações que nos direcionem para a vida. E outro dia eu e a Ada, a gente estava vendo um documentário da Dana Summer. A Dana Summer foi uma cantora muito pop, né? Muito pop é boa, né? Uma cantora pop final dos anos 70, início dos anos 80. E ela era uma menina da igreja. E ela foi abusada pelo pastor da igreja. E aí ela, naquela mesma época, ela viu a famosa cantora, ela era uma pré-adolescente ainda, ela viu a grande cantora, né? Para mim a melhor de todos os tempos, Janis Joplin. Ela viu a Janis Joplin naquela vida louca dela, e ela disse, é essa vida que eu quero para minha vida. É isso que eu quero. E ela então saiu da igreja, né? Tinha um bom motivo, ela foi abusada pelo próprio pastor, ou por um dos pastores, e ela sai então e vai para o mundo pop. Aí participa de um filme, ficou muito famoso, Aquarius, né, 1972, e ela segue um caminho então de uma vida louca. Porém, meus irmãos, ela diz assim, ela toma a seguinte decisão, olha só que interessante, eu não vou destruir a minha vida com drogas e bebidas. E ela, mesmo que tenha experimentado maconha com o primeiro marido, bebida, mas ela nunca foi pega, né, assim, fora da razão, bêbada ou drogada. Por quê? Porque ela tinha uma consciência que ela era uma cristã. Em 1982, ela tomou uma decisão de voltar para Jesus. E num show ela diz, eu quero contar uma novidade para vocês. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E aí ela vira uma pregadora. Até o final da vida. Ela morreu em 2013, 2014, câncer no pulmão. Mas pregando, e uma das últimas ações dela é culto em família. Então, meus irmãos, vejam que as boas influências, né, elas são necessárias porque elas nos colocam numa vida de prudência e ações que nos direcionem para o bem. E esse é o alvo da vida, caminhar para o bem. E por último, meus irmãos, ouvir quem tem bom ensino fará com que venhamos a adquirir uma vida extraordinária. Irmãos, ouvir quem tem bom ensino, e espero que vocês considerem, claro, que vocês considerem que eu tenho bom ensino, porque estão aqui. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas estão aqui ouvindo. Então, ouvir quem tem bom ensino fará com que venhamos a adquirir uma vida extraordinária. Versos 10 ao 13. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E olha só, e se multiplicarão os anos da vida. Verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Eu nunca preguei esse texto, meus irmãos, na vida. É a primeira vez que eu estou pregando esse texto. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Irmãos, as boas influências, o bom ensino, nos ensinará o bem e o mal na vida. Irmãos, nos ensina o bem e o mal na vida. Quando a gente é bem ensinado, ou busca boas influências, e Eugene Peterson um dia recebeu o Bono do YouTube, né? O Eugene Peterson já estava bem velho, isso foi lá em 2017, ele morreu acho que em 2019, e Bono vai conversar com o Eugene Peterson, tem no YouTube o encontro deles, inclusive, a conversa deles, e Bono
Bono Vox, né? Ele se emociona muito com o encontro com o Reino Cristo, porque ele diz, esse é um mestre da minha vida. Porque ele me ensinou a amar os salmos. E ele dizia, eu vim aqui conversar sobre os salmos. Aí outro dia, né, numa entrevista, o Bono disse que no Salmos ele não encontra apenas boa poesia. Ele encontra Deus. Então, meus irmãos, esses bons ensinos, meus irmãos, eles acrescentam o que é bom na vida também. Virtudes, valores e padrões morais, versos 12 e 13. E andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás, retém a instrução e não alargues, guarda porque é a tua vida. Então os bons ensinos nos acrescentarão também o que é bom na vida, como virtudes, que a gente precisa de virtudes. A gente tem muitos vícios, e a gente só consegue vencer os vícios com virtudes. A gente fala em agregar valores, e eu vou falar hoje em agregar virtudes. Então se a gente tem vícios, a única forma da gente vencer os vícios é agregar virtudes. Aonde nós identificarmos uma fraqueza, agregue força. Onde você identificar uma fraqueza espiritual, agregue força espiritual. Onde você identificar uma fraqueza moral, agregue virtudes morais. Agregue valores, virtudes, padrões morais. Decida ter padrões morais mais elevados. Então a questão, irmãos, a questão, portanto, é o que aprendi com meu pai ou pais que eu preciso manter? Essa é a primeira pergunta da prática aqui, da minha conclusão. O que eu aprendi com meu pai ou pais que eu preciso manter? Esse é um ponto. O que eu preciso manter? É um ponto de avaliação. Segundo, o que eu aprendi dele ou deles que eu preciso renunciar? O que eu aprendi dele ou deles que eu preciso não reproduzir na vida? Foi insegurança que a gente aprendeu com o pai original e depois a gente manteve isso na vida. Então eu preciso o quê? Agregar virtudes, valores, padrões morais para vencer essa insegurança a partir da minha própria decisão e a partir da busca de mentores e novos pais. Dá tempo de buscar novos pais. Ou um modo irado. Tem muitas pessoas que tiveram seus pais lá irados e aprenderam um modo irado na vida. E essas pessoas são difíceis de lidar, porque elas vivem iradas. Elas entendem, né, porque provavelmente a repreensão foi dura, elas entendem. Por exemplo, quando chega um pastor, que nem eu, assim, carinhoso, né? Eu não chamo de querida, mas qualquer repreensão é uma ameaça. O pastor está me ameaçando. O pastor está me ameaçando. Um dia, olha só, eu vi uma morte no jornal. Mãe perde o filho no acidente de carro. E eu procurei me informar onde estava sendo aquele velório. E eu fui até lá. Fui até o velório. Fui lá, abracei os pais, me apresentei. Olha, isso para mim, meus irmãos, é uma loucura da vida. É uma aventura tipo Indiana Jones. Abordar uma pessoa que eu não conheço e dizer, olha, eu sou um pastor, vi a tua perda e vim aqui para te dar um abraço. Ela me abraçou, ela e o marido me abraçaram, e a gente criou ali um vínculo. Ela era católica e tal, e aí começou a ir na nossa igreja. E por 6 meses a gente ajudou com cestas básicas, a gente ajudou com carinho, visita e tal. Um dia eu vou na casa dela e digo, olha, vocês já consideraram ser membros da nossa igreja? Pronto, foi uma ameaça de morte para ela. Uma ameaça. E ela chamou a vizinha depois e disse, olha, quem é o Rogério para achar que pode me impor alguma coisa? Gente, eu só perguntei, eu estava ajudando ela mesmo, só perguntei, vocês já, carinhosamente assim, vocês já consideraram ser membro da nossa igreja? Pronto. Gente, por 6 meses ou mais eu ajudava aliás, pensa, até hoje eu fico pensando, será que eu me culpando, inclusive, será que eu exagerei e tal? Mas ela disse, e nunca mais apareceu. Procurei, nunca mais me recebeu. Por uma pergunta que eu fiz, você já considerou ser membro da nossa igreja? Então muitas pessoas vivem um modo irado, porque um dia, quem sabe, eu não sei, né, não quero misturar as coisas aqui, mas um dia, quem sabe, viveram uma repreensão dura e aquilo traumatizou.
Aquilo recalcou, aquilo ficou lá. E aí ninguém mais pode dizer, olha, tá, porque ela reage, né? Reage, é um modo irado. Eu conheço um monte de gente, inclusive aqui. Tá? Irados, são irados. Irados. A gente não pode falar nada. Irados, não pode dizer nada aqui. Sabe? Para aí, espera. Espera que o meu sermão está todo escrito, tá? Se você quiser ver aqui, ó, está todo escrito. Tá? Eu não estou, tá? Eu não estou improvisando nada. Ai, pastor, falando para tocar. Não, está aqui, ó, está escrito. E há meses está escrito isso aqui. E essa coisa boa aqui. Olha só. Então desenvolve um modo irado, um modo que não se sujeita a outros. Por quê? Porque foi imposto alguma vez na vida, seja na infância, seja na adolescência, imposto, vai fazer isso, não vai de castigo. Vou esconder a tua boneca, vou esconder o teu cavalinho, vou esconder o teu ursinho. E aí, quando chega na vida adulta, não se submete a mais ninguém. Por quê? Porque um dia... Então, assim, o que a fazer? Porque ela não se sujeita a outros. E aqui na igreja mesmo, nossa igreja é pequena, tem alguns que não estão aqui hoje, mas a gente sente na pele esse tipo de coisa, quando a gente pede alguma coisa, né? A pessoa já me olha atravessada, assim, eu sinto, claro, eu conheço as pessoas, já me olha atravessada, até pedindo, o que será? Não sujeita a outros, ou então a gente pede, fulano, o William lá, né? E o William, ou seja, o William é o meu presbítero, é um homem da minha confiança, é meu amigo, é uma pessoa que eu confiaria, olha só, eu confiaria a Adri para ele cuidar da Adri, é sério. Tal a minha confiança no William. Estou citando o William, mas poderia ser o Jean. Estou finalizando, meus irmãos. Não me tenha por chato. Ou desenvolve um modo que não serve ao outro, né? Não serve o outro. Não, eu quero ser um crente, eu quero ser da capela, mas me deixa no meu cantinho, né? Me deixa quieto, né? Eu não concordo com algumas coisas, eu estou aqui porque é a minha melhor opção. Espero que vocês não estejam aqui porque é a melhor opção. Eu espero que vocês estejam aqui porque amem. Não, a minha melhor opção é a capela. Que se dane, então sai fora. Uma hora você vai ver que não é a melhor opção. Porque eu sou um pastor traumatizado, eu não sou uma boa pessoa. Eu não sou uma boa companhia às vezes. Eu sou um cara que às vezes, né? E aí, graças a Deus que eu fui no evento lá, porque o pastor lá me detonou, me afundou, me matou, né? Porque ele disse uma coisa lá que me acabou comigo. Ele disse, às vezes o pastor está tanto tempo no ministério que ele está ali porque ama por dever da missão. Ele tem o dever da missão, ele ama a missão, mas não está ali com o coração. E eu quero confessar para vocês, meus irmãos, muitas vezes eu esqueci meu coração. E aí talvez eu tenha desprezado, aí talvez eu tenha chocado, aí talvez eu tenha ofendido, aí talvez eu tenha feito pouco caso de uma frase que alguns de vocês tenham dito. Eu sei disso. Mas eu voltei de lá muito motivado. Até agradeci o Jean por ter me convidado para ir, porque eu não queria ir. Eu pensei, não quero mais participar dessas coisas, não quero mais. Não quero, tá louco, ouvir as mesmas coisas. Eu ouço essas coisas há 35 anos, há 40 anos, não quero mais. Desde que eu tinha 17 anos eu comecei a participar de congresso e tal. Mas, meus irmãos, eu agradeci o Jean. Jean, muito obrigado por ter me convidado. Porque Deus tratou, é sério, meus irmãos, Deus tratou comigo de uma forma miseravelmente grande, não tem outra explicação. Miséria para a minha vida. Irmãos, eu voltei muito, até ontem à noite, a Adi perguntou, por que tu está triste? Eu não estou triste, eu estou impactado, porque eu tomei uma decisão, e eu quero confessar para vocês. E você está online, então quem está em casa, quem não pode vir, vai ouvir. Eu tomei uma decisão. Eu vou estar inteiro. Não importa o que aconteça, eu quero estar com mais coração, mais dedicado, eu estou empolgado, eu voltei motivado, eu voltei com vida de lá. E eu estava louco para vir aqui pregar isso aqui hoje, até para eu falar algumas coisas que, isso aqui, meus irmãos, eu estou dizendo, eu não estou improvisando. E para finalizar,
a gente aprende coisas com o casamento deles, que a gente observou, quanto ao modo de vida deles, que a gente observou. Então a gente tende a reproduzir o que a gente observou. Porque tem duas coisas, atenção meus irmãos, que eu vou falar é forte, pelo menos para mim é forte. Quando a gente vê o casamento dos nossos pais, a gente reproduz ele, querendo ou não. Quando a gente diz o seguinte, não tem outro jeito, a gente assimila aquilo e a gente não sabe outra forma de ver o casamento, a gente vai reproduzir. Por quê? Porque estava lá e agora eu vou reproduzir inconscientemente. Mas tem um outro fato, que é o seguinte: eu vi o casamento dos meus pais. Isso aqui é importante. Eu vi o casamento dos meus pais e eu não quero ter o casamento dos meus pais, então eu vou resolver o casamento dos meus pais no meu. Aí ferra tudo. Aí ferra tudo. Quando eu tento resolver o casamento dos meus pais no meu, ferrou. A verdade, meus irmãos, é que a gente precisa viver outra vida. Outra vida. Outra vida. Outra vida. E aí é que entra o que eu aprendo e com quem aprendo. E aí é que eu vejo as pessoas, tem pessoas complicadas. Tem pessoas muito complicadas. Irmãos, aí eu penso o seguinte: poxa vida, eu sou um homem, casado, pai de família, luto pela vida também, e ainda tenho que lidar com pessoas complicadas, porque elas querem ser complicadas. Porque tem pessoas complicadas, sim, sim. Mas, aí que vem as minhas aplicações finais. Você pode descomplicar. Com o que eu aprendo com quem aprendo? O Evangelho é esta medida, meus irmãos. O Evangelho é esta medida. E aí eu proponho aqui, tá? 5 proposições que eu quero, 5 propostas que eu quero apresentar para vocês. A primeira é como a gente pode então superar isso, e como a gente pode ter um pai, né? Ou os pais que nos ensinam, e quais são os melhores, qual é o melhor caminho? Primeiro, a vida no reino, a consciência da vida do reino, vivendo e reaprendendo o Sermão do Monte e a oração do Pai Nosso. Viver para Deus. A vida de Jesus e a sua entrega na cruz, ou seja, um modo de vida que reproduza este amor de Jesus, essa entrega de Jesus, essa misericórdia de Jesus, essa consciência de Deus, de Jesus, essa consciência de que eu preciso me entregar para Deus, que a vida verdadeiramente aproveitada e maravilhosa é a vida que replica, que imita a vida e a consciência que Jesus teve de Deus. Porque se a minha influência me afasta de Deus, se a minha influência me tira a consciência da vida eterna, se a minha influência tira a certeza da minha salvação, se a minha influência me afasta da vida para a glória de Deus, então ela não é uma boa influência, ela é uma má influência, e está, ao invés de salvar a minha vida, colocando a minha vida a perder. Fim. Vamos ficar em pé. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, que aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo coloque vida nessas palavras, para que no próximo domingo a gente venha com uma nova consciência de missão, de vida e de vida para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Irmãos, que alegria participar do culto com vocês. Que alegria ser pastor de vocês. Eu disse já várias vezes, vocês me salvaram, né? Pelo menos os originais lá, né, do primeiro ano, né? Os outros já é sobrevivência, né? Mas vocês me salvaram e amo muito estar com vocês, principalmente participar da ceia todo domingo com vocês. Então, enquanto o Natan vai cantar mais um cântico, vocês estão convidados a participar da mesa do Senhor neste domingo. Amém. Graças a Deus. Maravilhosa graça que
quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Perto eu fui numa prisão, do Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Sua luz inundou minhas trevas. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu Deus, que a morte venceu. Sua vida em mim está. Perto eu fui de uma prisão, do Salvador me resgatou. Misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Eterno amor e redenção. Eterno amor e redenção. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós exaltamos o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Vamos recitar o credo apostólico, que é o nosso credo, a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Nós estamos aqui, Senhor, com a consciência de que nós somos devedores ao Senhor, mas que o Senhor não nos considera devedores porque nos fez tudo pela graça e não há como pagar. Por isso nós recebemos gratuitamente a tua obra na cruz. Então te damos graças pelo pão, te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, no sentido de que nós somos participantes da morte do Senhor na cruz, da sua ressurreição, e isso nos salva, perdoa nossos pecados e nos justifica. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o pão, meus irmãos. Graças a Deus. Que maravilha. Que perfeição, meus irmãos. Que perfeição é a graça de Deus. Que perfeição é o culto. Que perfeição é a ceia do Senhor. Que perfeição. Louvado seja Deus. Agora bebam o cálice, meus irmãos. Ó Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Orem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado por este culto.
Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. Obrigado por aqueles que são membros da igreja, mas hoje não puderam vir. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. E que haja saúde na casa de todos, que haja paz e que haja provisões. Que a tua boa mão seja sobre todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Sempre 5 minutinhos só. Aliás, 5 não, 3, tá? Irmãos,